Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live Empreender Grupos. Hoje o nosso tema é indicações para terapia de grupo. Eu sou a Luciana Leite, psicóloga de grupos, e estou aqui para compartilhar mais um conteúdo para ambientar mais e mais psicólogos com o trabalho com grupos terapêuticos. Por acaso você, psicólogo, indica a terapia de grupo, a participação em um grupo terapêutico? Se você ainda não trabalha com grupos, mas indica o trabalho de outros profissionais, que o seu cliente procure algum trabalho de terapia de grupo para estar participando, para complementar a psicoterapia individual, ou até mesmo transicionar, optar pela terapia de grupo ao invés da terapia individual? O objetivo do encontro de hoje é que você saia daqui cogitando, né, essa possibilidade de indicar não só a terapia individual, mas também a terapia em grupo. E saber os melhores momentos para estar indicando essa terapêutica em grupo. Ou seja, a indicação da terapia de grupo, ela não tem limites, assim. Ela é indicada para todo e qualquer ser humano. Porém, uma ressalva. Ao final dessa live, eu vou compartilhar um caso onde a terapia de grupo, ela não vai gerar contribuições para o participante e pode comprometer o andamento do grupo. Então, corrigindo, ao final da live, eu prometo falar sobre um caso que se deve avaliar se realmente é aconselhável a terapia em grupo e nesse caso, né, optar pela terapia individual. Mas antes da gente falar sobre isso, eu me comprometi com vocês para trazer as situações em que se cogita, em que se considera a terapia em grupo uma boa e assertiva indicação. Então, eu selecionei 10 situações. Não vou conseguir aqui esgotar todas as situações, porque, como eu falei, a indicação é ampla, né? Pode beneficiar pessoas de diferentes perfis, em diferentes contextos, trazendo demandas diversas, queixas diferentes, mas eu selecionei 10 situações onde essa indicação ela vai ser realmente uma indicação com uma fundamentação, né, com um embasamento maior do quanto a terapia de grupo ela pode trazer um diferencial para o desenvolvimento pessoal, para o crescimento, né, existencial, para a superação de algumas dificuldades, o ajustamento, né, a adaptação a alguns contextos, situações. Então vamos começar logo isso? Vou trazer a primeira situação. Então, a priori, né, a indicação é para todos, mas eu destaco algumas situações que esses benefícios eles serão ainda mais visíveis. A primeira situação são pessoas com queixas de vícios, né? Pessoas que trazem algum nível de compulsão. Então, a participação num grupo terapêutico, né, ouvir outras pessoas, ela vai poder perceber, né, que essa não é uma particularidade somente, né, vivenciada por ela, que isso gera um sentimento de universalidade, né, quebrar com aquela absoluta singularidade, né, em relação àquela situação vivida, aquela dificuldade enfrentada. Então, por isso que uma das indicações que a terapia de grupo
ela pode, né, trazer um diferencial, né, acelerar esse processo, trazer mais recursos terapêuticos para quem participa, quem está inserido, né, em um contexto, trazendo uma demanda, uma queixa de uma dependência química, um vício, uma compulsão. Além disso, né, pessoas que um segundo caso, né, uma segunda situação, são pessoas que trazem algum questionamento, né, em relação ao sentido da vida, ou não encontram no momento um sentido para a própria vida. Então, a participação no grupo terapêutico, ela vai poder experienciar um nível de altruísmo, de não focar somente em si, nas suas vivências atuais, nas suas dores, dificuldades, incômodos, mas vai estar ouvindo outras pessoas e podendo contribuir, né, com o crescimento, com as angústias, com a dificuldade de outras pessoas. Então, a participação no grupo terapêutico leva aquela pessoa a ter que sair da bolha, vamos dizer assim, né? E poder, né, se sentir útil, se sentir agregando, né, a vida de outras pessoas, né, a superação da dificuldade de outras pessoas. Então, olha o quanto isso pode despertar na pessoa, né, um novo propósito de vida, né, uma relação consigo mesma, né, de retomada de propósitos, né, de querer desenvolver, né, alguma atividade a partir de um contato, né, com essas contribuições sociais, né, para a sociedade. Então, é uma boa indicação, né, quando você se depara com um cliente ou com uma pessoa que está ali trazendo, né, um questionamento com relação ao sentido da vida, a inexistência de sentido da vida, uma desmotivação com a vida, ela poder, né, entrar no mundo de outras pessoas, contribuir, né, com as dificuldades do outro. Isso pode ampliar a visão de mundo dela e sentir-se mais vivendo, né, fazendo algo, produzindo. Então vamos para outra situação? Uma outra situação pode ser aquela pessoa que traz algum segredo que ela de alguma forma precisa compartilhar. Mas ela não quer compartilhar com toda e qualquer pessoa, né? Isso não quer dizer, quando você indica o grupo, que ela vá se abrir, mas ela saber que tem um espaço, e se ela tiver vontade de abrir aquele segredo, ela vai, né, ter um campo que vai receber isso, né, sem julgamento, com acolhimento, né, confirmando ela como pessoa, como, né, assim, que ela fez o melhor que ela pôde naquela situação, né, e ajudando a compreender o porquê daquilo ter acontecido. Isso pode ser uma possibilidade de muito alívio, né? Mesmo que a pessoa não conte o segredo, mas ela saber que se ela quiser, ela tem onde contar, ela pode contar. E isso faz a diferença entre contar numa psicoterapia individual e numa psicoterapia de grupo, que traz à pessoa a sensação de realmente abrir aquele segredo para além, né, de contar para uma pessoa. E isso pode aliviar a bagagem, né? Isso pode trazer mais leveza, dependendo do retorno do grupo, né? Da receptividade do grupo com aquela revelação, isso pode dar uma outra guinada, né? Para aquela pessoa, para aquele ser humano, poder, né, viver sem aquela carga toda de vergonha. Então, assim, né, essa, vamos dizer, sensação, né, de vergonha, de um estigma, né, vamos dizer assim,
alguma compreensão distorcida, né, assim, sobre algum fato da sua vida, de si mesmo, relacionado à culpa, pode dentro do grupo, né, trazer, né, uma vivência mesmo esclarecedora, né, de desmistificar, de ressignificar, né, de dessensibilizar com relação a todo aquele terror, né, que pode estar presente, né, diante de alguma vivência muito difícil, né? Então, é uma excelente situação para se indicar a terapia de grupo. Vamos para um outro caso, uma outra situação. Uma pessoa que traz, né, um diagnóstico de uma doença crônica, né, algo que ela vai ter que aprender a conviver, que vai fazer parte da vida dela daqui para frente, sem, né, um prazo final, ou que ela está, né, se depara com um diagnóstico que entra em cuidados paliativos, né, já se tentou várias formas de tratamento, ou um luto, né, aquele luto difícil, poder vivenciar isso dentro de um grupo, né, pode trazer muito isso, né, assim, a pessoa está vivendo numa situação, né, terrível, muito difícil, amedrontadora, desnorteante, e poder, né, falar sobre isso para um grupo, sendo que às vezes são temas difíceis de se falar para a família, para os amigos, né? Às vezes a pessoa quer poupar as pessoas à sua volta e ter um contexto social onde ela possa se sentir autorizada, né, a falar, né, sem se preocupar com as pessoas que estão ali, se elas vão dar conta ou não, pode também trazer uma leveza, que é muito importante, né, para esses momentos, para poder até assimilar melhor tudo que está sendo vivenciado, toda mudança de vida, né, toda reformulação necessária, né, diante dessa informação, dessa condição, né, que pode gerar dor física, dor emocional, desconfortos, né, a nível tanto físico como psicológico. Então, vamos para uma outra situação. Uma outra situação seriam experiências, né, insatisfatórias em grupos. Então, aquelas pessoas, né, que relatam não se darem muito bem em grupo, por terem tido, né, experiências muito negativas, então elas evitam grupos, ou até gostam de estar em grupos, mas sentem que não são assertivas, né, que não sabem como se relacionar, se comunicar, que acham que são mal entendidas, mal interpretadas, né, ou têm dificuldade de realmente ouvir o outro, acolher o outro. Participar de um grupo terapêutico pode ser um campo muito fértil para desenvolver essas habilidades, né? Para o enfrentamento, né, dessas dificuldades, né, e para realmente se conhecer melhor, ver que essas habilidades elas podem ser desenvolvidas. E vamos para uma outra situação que complementa, né, essa, que é a dificuldade de socializar, né, ou que a pessoa que está num contexto, né, de isolamento, de falta de contato social. Então, são dois casos diferentes, mas que ambos são indicativos, né, de poderem se beneficiar com a terapia de grupo, que é a dificuldade de socializar, né, aquela pessoa que realmente tem dificuldade, uma inibição, uma introspecção, uma timidez, um medo, uma vergonha, um constrangimento, né, e que isso pode ser, né, desenvolvido, desmistificado, né, na participação em um grupo terapêutico, assim como a pessoa que sente a falta,
de ter essa interação, né? Que ela tem um contexto de vida que não a favorece, que não a proporciona, né, esse contato, tanto familiar, como a nível de trabalho, social, e que a participação no grupo terapêutico pode nutrir, né, essa necessidade. Desculpa. Então vamos para uma outra situação. A dificuldade de falar de si. Então essa dificuldade, né, de falar, de se expressar, né, às vezes até um embotamento afetivo, né, pode estar envolvido aí. E diante disso, como num grupo terapêutico, né, é solicitado que as pessoas falem a partir de um lugar, né, onde se identificam de alguma vivência, de alguma sensação, de algum sentimento. Então essa pessoa que tem essa dificuldade, né, de entrar em contato com seus sentimentos, com as suas emoções, de expressar o que pensa, né, a sua visão, a sua compreensão. Ela ali no grupo, ela naturalmente, mesmo que encontre muita dificuldade no início, ela vai estar exercitando, isso vai se tornando, né, um ambiente, né, mais próximo a ela. Então, é um ambiente, né, seguro de críticas, de posturas, né, assim, que vão deixá-la excessivamente, né, constrangida, incomodada, e ela poder, né, tá se experimentando nesse sentido, né, de olhar para si, falar de si, mesmo que inicialmente, né, isso não saia como o desejado, de maneira satisfatória, mas vai se tornando algo mais natural. Então, além dessa dificuldade de falar de si, também tem gente que apresenta a dificuldade de ouvir o outro, né? De compreender o outro, de acolher o outro, de se colocar no lugar do outro. Então, na participação de um grupo terapêutico, é outra oportunidade, né, que é proporcionada aos participantes. Então, ali eles vão ter N pessoas para poder estar exercendo essa empatia, essa compreensão, né, da história de vida, dos sentimentos, dos pensamentos, da opinião diferente, de uma interpretação diferente. Então, não percebem como pode ser né, um contexto onde a pessoa pode dar essa virada, né, de chave, poder, né, aos poucos e experimentando, treinando, aprendendo, exercitando essa escuta mais aberta, mais atenta, menos reativa, mais receptiva. E então vamos partir, né, para um outro tópico, que é a do autoconhecimento. Então, vocês vão vendo como todos nós acabamos nos identificando com alguma situação dessa pequena lista que eu trouxe, né, de 10 casos, 10 situações. Por quê? Aí a gente vai vendo o quanto a terapia de grupo ela é uma indicação ampla, né? Então, o autoconhecimento, por quê? Porque quando eu vou interagindo ali com os outros participantes, né, eles espelham comportamentos meus, pensamentos meus, sentimentos, sensações, e isso possibilita, favorece com que eu me veja. E nesse espelhamento, né, de mim mesmo, eu vou me conhecendo. Então, por isso que é favorável ao autoconhecimento. A gente se conhecer a partir do outro e até se experimentar, se desenvolver, porque às vezes aparecem comportamentos até imitativos de outras pessoas. E a partir dessas imitações eu vou vendo até o que faz sentido para mim e o que não faz. Então, algumas dessas imitações podem ampliar o meu repertório, né, de comportamento, de interação, de posturas, ou não, eu posso experimentar e ver que não tem nada a ver comigo.
mas, de certa forma, a minha visão de mundo e as minhas habilidades, os recursos disponíveis a mim, eles foram ampliados, né? Eles foram, né? Eu posso, a partir disso, né, me desenvolver, né? Crescer enquanto pessoa, não só em relacionamentos, mas na relação comigo mesma. Isso está ficando claro para vocês? E então a gente está chegando aí ao final da lista, né? Que eu preparei, mas como eu disse, eu não vou conseguir esgotar aqui todas as possibilidades, porque essas possibilidades elas são infinitas, né? Porque quando eu falo de terapia de grupo e do benefício que traz, em especial trazendo o contexto relacional, se a gente for ver toda a demanda, né, toda a queixa que as pessoas trazem, né, para terapia, ela tem uma ligação relacional. Se a gente for, né, desconstruindo, se a gente for descrevendo, for né, assim, ampliando essa compreensão, né, a gente vai acabar chegando em algum contexto relacional. Então, por isso que a terapia de grupo, ela é para todos, ela é né, assim, pode ser adotada amplamente, justamente por ela trazer o contexto relacional que está presente em praticamente toda e qualquer demanda. Ok? Então, vamos para a nona situação que eu trouxe, que é a dismorfia corporal, dismorfia no geral. O que é? Essa visão distorcida que a gente pode ter com relação ao nosso corpo, às nossas habilidades, às nossas capacidades, a nossa desenvoltura, nosso valor. Então, todas essas distorções elas podem, né, ser reavaliadas no contexto de grupo, porque ali eu vou ter o feedback das pessoas, né? E não é só de uma pessoa, são de várias pessoas. E isso pode levar com que eu me aproxime a uma visão mais próxima do real, né? E menos distorcida em função de algumas experiências passadas, né, que ficaram de alguma forma influenciadas por alguns sentimentos, algumas emoções, né, e que hoje não fazem sentido, ou mesmo, né, anteriormente, aquela vivência, ela tem a ver, né, com um contexto muito específico, né, e que no contexto de grupo a gente consegue ampliar essa visão, né, e pode questionar aquilo que está cristalizado, enrijecido. Por isso que nesses casos, né, de apresentar essa rigidez, né, cognitiva, essa rigidez na compreensão, rigidez de comportamento, a participação no grupo terapêutico pode ser uma provocação, né, a você estar questionando, a você estar ampliando essa visão, né, um convite a você estar se experimentando mais. E então é uma situação aí para vocês considerarem, né, se depararem aí na clínica individual ou com pessoas próximas a vocês, de poderem, né, fazer essa indicação da terapia de grupo. Então, a 10ª situação que eu trouxe para a gente conversar aqui é a questão da baixa autoestima, né, das inseguranças, que vai na mesma linha de pensamento, né, desse outro tópico, que é essa oportunidade de você, né, a partir daquelas relações dentro do grupo, poder rever, né, aqueles sentimentos, aquelas em relação a si mesmo, né, aquelas sensações, aqueles pensamentos e compreensões que você carrega de relacionamentos anteriores e que ali no grupo você pode
é experienciar novos relacionamentos e relacionamentos que trazem uma visão diferente, uma relação consigo mesmo, né, atualizada e que possibilita você rever, né, julgamentos, críticas, uma visão, né, restrita sobre si mesmo, sobre o mundo, sobre o seu contexto, sobre as suas relações. Então, é um benefício evidente, né, nas terapias de grupo e que podem, né, todos esses benefícios, eles podem também serem alcançados na terapia individual, mas a gente está aqui, né, com esse intuito de focar nas terapêuticas em grupo e poder mostrar que isso pode ser potencializado ainda mais dentro de um grupo terapêutico devido aos vários recursos, né, assim, da vida, né, do que o cliente ali com o terapeuta, só ele e o terapeuta, ele traz o que ele vivencia fora, ali no grupo terapêutico, ele vai estar falando do que ele está vivenciando ali dentro. Né? Então, olha a possibilidade, né, de feedbacks, de você ali mesmo, né, falar da experiência que você está tendo com quem você está experienciando. Né? Olha a riqueza disso, né? De você, naquele momento, já processar, né, as experiências, né, com quem participou das experiências, né, que você pôde vivenciar no grupo. E esses processamentos, eles são muito valiosos, né? Não é só a experiência em si, mas o que você compreende daquela experiência, né? O que você fica da experiência tida. E então a gente, né, comentou aqui as 10 situações selecionadas para falar sobre possíveis indicações de terapia de grupo. E como eu disse, a terapia de grupo é uma indicação ampla, mas tem algumas situações que eu escolhi para dar um ênfase, né, do quanto realmente e como podem ser beneficiados com a participação complementar, né, num grupo terapêutico ou até mesmo priorizando, né, a participação num grupo terapêutico. Mas eu prometi também que ao final de falar das situações de indicação, também trazer uma contraindicação. Como eu disse, é até difícil falar sobre isso, porque, em geral, todos podem ser beneficiados pela terapêutica em grupo. Mas tem um caso que é preciso prestar atenção, que é quando você começa a perceber, né, em algum participante, ou você já tenha, né, algum respaldo anterior para, antes mesmo de participar, você perceber que não é uma boa indicação para aquele indivíduo, quando a gente se depara com uma incapacidade total de perceber o outro. Quer dizer, assim, a pessoa não tem uma prontidão mínima que seja de se colocar no lugar do outro. Quer dizer, como que ela vai se beneficiar da terapêutica de grupo se o recurso da terapeuta de grupo é justamente né, essa relação, né, de um participante com o outro, de um ouvir o outro, de dar um feedback, de acolher. Essa pessoa ela não tem, né, a mínima prontidão necessária para poder fazer uso disso, né, para poder participar disso. Então, percebem que vão ser exceções, né? Vão ser casos bem específicos, mas que existe e é preciso estar atento. Por quê? Porque nesse caso pode ser até se tornar uma experiência ruim para esse participante, ou nula, né, indiferente, ou para os demais participantes, né? Quem está compondo o grupo naquele momento. E essa é uma contraindicação, né? Vamos dizer assim, mais definida, mais permanente, né?
Agora tem as contraindicações situacionais, que aí também vale ver cada caso, né? Às vezes a pessoa está num momento de vida que ela não está predisposta né, a esses relacionamentos, ela não está disposta mesmo, né, para essas interações. Então pode o recurso terapêutico, né, do grupo, que o grupo proporciona, pode ser até aversivo para aquela né, pessoa, e aí assim se tornar uma experiência ruim e ela se fechar, né, para outras possibilidades, né, de participação em trabalhos de grupo e até influenciar negativamente, né, desmotivar, prejudicar, né, a experiência dos outros participantes com a proposta de grupo. Então tem essa contraindicação, né, que é mais, vamos dizer, definida, mais permanente, mais estável, e tem essa contraindicação que é situacional, que é ali por isso que eu falo que é um importante passo, né, preparação para a construção do seu grupo terapêutico, que é a entrevista, né? A entrevista com os interessados, ela vai possibilitar você perceber boa parte disso. Às vezes na entrevista você já vai identificar isso e poder conversar, né, com aquele interessado sobre, né, essa experiência e que talvez seja mais indicado para ele naquele momento ou não só naquele momento, a terapia individual. Isso tudo pode ser feito, né, trazendo esclarecimento, tomada de consciência, podendo ser um momento terapêutico para aquele participante, mesmo que ele não venha, né, a participar da sua proposta de grupo terapêutico. Então, esse é o conteúdo que eu preparei para a nossa conversa de hoje. Agradeço quem participou aqui ao vivo e também quem vai estar assistindo a gravação. Comentem, né, como as minhas ideias chegaram até vocês, né, quais outras situações que vocês lembraram, até mesmo a partir, né, da minha linha de raciocínio aqui, do quanto a terapêutica em grupo ela pode ser benéfica, né, em determinada demanda, queixa, temática, público. Vamos continuar, né, no perfil conversando sobre isso. Então, uma boa noite para todos e aguardo vocês na próxima live Empreender Grupos. Tchau, tchau!